Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Livro de Teologia. Meu nome é Sueli e é com muita alegria que hoje eu vou estar fazendo a apresentação deste livro aqui. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, já te peço se inscreva, ative as notificações para vocês não perderem nenhum vídeo que eu vou estar postando aí durante a semana. Vamos para as especificações do livro. O nome do livro é Nem Pobreza Nem Riqueza. O autor é Carly Blomberg, isso. A altura do livro é 23 centímetros, a largura é de 16 centímetros, a espessura é de 2 centímetros, são 351 páginas, as folhas são brancas, o acabamento é de brochura, editora Vida Nova, copyright 1999. É isso mesmo, 1999, e vindo para o Brasil, primeira edição 2024. Deixa eu já mostrar aqui para vocês a lombada. Eu coloquei a luz bem lá na frente, gente, o softbox, e aí tá pegando aqui. Eu tinha que ter tirado, mas vai dar um trabalhinho, então eu vou deixar assim mesmo, tá? Mas quando eu abrir o livro, já não vai estar mostrando esse reflexo da luz, né? Vamos lá. Não me des nem a pobreza nem a riqueza, dá-me apenas o pão de cada dia. Provérbios 30, versículo 8. Uma das questões mais difíceis com as quais lidamos hoje é a atitude correta com relação às posses materiais. Em nações ricas, como o Reino Unido e os Estados Unidos, os indivíduos acumulam muito, mas geralmente são expostos a condições do pobre, quer sejam mendigos da própria cidade, quer sejam crianças famintas da TV. Que ação devem tomar no que diz respeito ao pobre e o que devem fazer com suas posses? Em Nem Pobreza Nem Riqueza, Klein pergunta o que a Bíblia tem a dizer sobre essas questões. Ele evita respostas fáceis e busca uma abrangente teologia bíblica das posses, começando com o fundamento lançado no Antigo Testamento e as ideias desenvolvidas no período intertestamentário. O autor examina o que todo o Novo Testamento tem a dizer sobre o assunto e oferece conclusões e aplicações relevantes para o mundo moderno. Este livro que todos que se preocupam com questões relacionadas à pobreza e à riqueza devem ler. E aí de Carson ele fala assim, quando se trata de um assunto tão delicado quanto esse, é extraordinariamente raro encontrar equilíbrio e voz profética. Em minha opinião, esse é o melhor livro sobre o assunto. Certo? E aí a gente entra aqui, olha só, o livro possui orelha. Claire Blomberg, ele tem muitos livros, gente, muitos livros. Eu acho que eu tenho quase todos deles aqui na minha biblioteca. E aí, com o tempo, eu vou estar trazendo também para vocês, tá bom? Além de vídeos, livros e lançamento, eu vou trazer também os livros que já estão lançados há um tempo, como eu fiz aí na enquete aí com vocês aí no canal. Ficha catalográfica. Comprei esse livro no dia 19 de 10 de 2024. Gastei R$ 61,94, comprei na Amazon. Aqui está o sumário, né? Aqui a gente vai encontrar o quê? Prefácio, a nova edição brasileira. A apresentação, prefácio do autor e reduções gráficas. Eu não cheguei a ver se era a primeira edição. Eu acredito que seja, mas tá falando aqui a primeira edição brasileira. Vamos lá, reduções gráficas, considerações iniciais, uma amostra das estatísticas, resposta cristã. Depois aqui são 8 capítulos aqui. Aí a gente vai ler assim, vamos lá. Tem um fio aqui que tá me atrapalhando, gente, peraí um pouquinho. Pronto, vamos ver. Aqui, o Antigo Testamento e os bens materiais, os livros históricos, aí mostra aqui do Éden ao Sinai, do Sinai a Canaã, lei de Moisés, a terra prometida, ciclos de obediência e desobediência e resumos e conclusões. Na segunda parte, vai falar aqui sobre a sabedoria e a literatura profética do Antigo Testamento, aí mostra aqui, literatura poética e de sabedoria,
os profetas, resumos e conclusões com relação a todo o Antigo Testamento e as posses materiais. Na terceira parte, vai falar sobre o contexto histórico adicional, intertestamentário, desenvolvimentos sociopolíticos, a literatura dos judeus, os outros desenvolvimentos ideológicos antes do Novo Testamento. Depois aqui, informações dos evangelhos em relação à condição socioeconômica dos personagens principais e conclusões. Depois, vamos trazer assim mais pertinho, né? Aí depois aqui, ó, os ensinos de Jesus nos evangelhos sinóticos, as parábolas de Jesus, dos outros ensinos de Jesus e depois conclusão. No quinto vai falar aqui o cristianismo mais antigo, a epístola de Tiago e o livro de Atos. Sexto, a vida e os ensinos de Paulo, Gálatas, aí vai trazer 1º e 2º Tessalonicenses, 1º e 2º Coríntios, Romano, as cartas de prisão, as epístolas pastorais e resumo e conclusões. Na sétima parte vai trazer aqui o restante do Novo Testamento, os evangelistas sinóticos, o restante do Novo Testamento, o resumo e conclusões. Depois o resumo e conclusão e aplicação, resumo, conclusões, adicionais, aplicações, bibliografia e índice de autores. Aqui mostra o prefácio, a nova edição brasileira, certo? Depois vai trazer aqui a apresentação do livro, mas só que é por D. Carson. Depois o prefácio do autor. Depois as reduções gráficas, para não colocar essas palavras grandes no livro, para economizar espaço. Considerações iniciais, certo? É bom dar uma lidinha antes de ler o livro, né? Todas essas partes aqui que eu mostro para vocês, é sempre bom vocês lerem, para vocês terem uma visão mais ampla aí do livro, tá? E depois o Antigo Testamento e os bens materiais, os livros históricos. Vou ler então, sempre eu leio o comecinho para vocês terem uma noção de como que é a leitura, certo? E depois vocês tiram conclusões de vocês, se vocês achou interessante ter o livro, tá certo? Então vamos lá. Deixa eu me preparar aqui. Tanto judeus quanto cristãos veem o período entre a criação e a entrega da lei de Moisés como a primeira grande era na história. O registro bíblico dessa era vai do primeiro capítulo de Gênesis a Êxodo 19. Esse material, por sua vez, é subdividido em 3 seções discretas. Os primeiros 11 capítulos de Gênesis narram a criação do mundo e a história primitiva humana, evidenciando particularmente a queda da humanidade. Os capítulos 12 a 50 formam a narrativa dos patriarcas, pelos quais Deus começa a criar povos escolhidos, os israelitas, com a promessa da terra de Canaã e as bênçãos de Abraão e a sua descendência. Por intermédio de seu povo, a bênção espiritual e material finalmente fluiria de todo o mundo. Gênesis 12, 3. Êxodo descreve a saída do povo de Deus escravizado do Egito e narra sua libertação sob a liderança de Moisés, cerca de 400 anos depois. No capítulo 19, sua lei inauguraria uma aliança com o povo de Israel que permaneceria em vigor até a vinda do Messias. De todos os grandes períodos da história do Novo Testamento, esse primeiro mostra a menor quantidade de detalhes sobre o papel dos bens materiais na vida do povo de Deus, mas apresenta diversos princípios fundamentais que não devem ser ignorados. Podemos analisá-los sobre 3 títulos correspondentes aos 3 períodos de tempos apontados. Aqui, Gênesis 1:11. A observação mais importante sobre o mundo material que surge da narrativa da criação no primeiro capítulo de Gênesis 1 é que Deus inicialmente criou algo bom. 7 vezes durante o capítulo, após cada grande estágio do cristão, o refrão afirma: e viu Deus que isso era bom. Aí mostra que as referências bíblicas, a bênção
e a sua abundância no Jardim do Éden foram criadas para que os humanos se apreciassem. Essa ênfase contrasta com a crença de outras religiões antigas, mais notavelmente no posterior pensamento helênico, de que o mundo material era corrupto desde a criação. Aí que mostra, em distinção ao restante da ordem criada, Deus forma os seres humanos unicamente à sua imagem e lhes dá domínio ou governo sobre toda a terra. Uma vez que o homem é criado à imagem de Deus, ele é rei sobre a natureza. Ele governa o mundo em nome de Deus. É claro que isso não abre espaço para a exploração desordenada e a subjugação na natureza. Era esperado que os reis orientais da antiguidade fossem dedicados ao bem-estar de seus subordinados, sobretudo dos membros mais pobres e fracos da sociedade. Mais uma vez, diferentemente de muitas religiões grego-romanas e judaicos, e o cristianismo retratam do trabalho como parte do plano de Deus para o povo desde o início da história humana. Aqui dá uma notinha, né? Como uma única parte da criação feita à imagem de Deus, os humanos são muito mais do que apenas uma espécie animal mais avançado. O contexto imediato de Gênesis nunca define o que a imagem de Deus envolve, apesar de os conceitos de domínio sobre a criação e diferenciação por gênero aparecem justapostos a ela. Tanto judeus como cristãos, portanto, regularmente associam o fato de ser imagem de Deus ao ato de governar o mundo material de Deus e ter uma capacidade qualitativamente única para estabelecer relacionamentos interpessoais. O mais perfeito e íntimo relacionamento com a divindade é exemplificado pelo casamento. A queda da raça humana, Gênesis 3, e o assassinato de Abel por Caim, Gênesis 4, e a destruição da maior parte da humanidade no dilúvio, Gênesis 6 a 8, demonstram quão rompimento tornou-se a imagem de Deus nas pessoas. Como parte do julgamento divino sobre Adão, o trabalho se tornara fadigante, mas a proibição do assassinato e a introdução da pena de morte como punição de Gênesis 9, 6, dos 5 ao 6, mostram que a imagem de Deus permaneceu mesmo na humanidade caída. Aí aqui, quem derrama sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque a imagem do homem, porque a imagem de Deus foi um homem criado. Gênesis 9, 6. O Novo Testamento vai adiante ao afirmar que todas as pessoas nasceram à imagem de Deus, Tiago 3, 9, e entende que o processo de redenção corresponde à renovação dessa imagem na pessoa. Mostra aqui algumas referências. Portanto, um requisito crucial para imago Dei também envolve nossa capacidade de estabelecer um relacionamento com Deus que não é compartilhado por nenhuma outra forma de vida. Duas aplicações opostas e extremas dessa teologia devem ser evitadas. Por um lado, a humanidade nunca deve ser reduzida ao meramente material. As ideologias modernas que protestam contra o especismo ignoram ou rejeitam tal distinção bíblica e, por outro lado, o domínio sobre a criação dado aos seres humanos não lhe confere o direito de violarem o ambiente ou serem cruéis com os animais, mas a responsabilidade de cuidarem de todo o restante da ordem criada. E aí mostra aqui mais um pouco, certo? Indo mais adiante, gente, olha aqui. A sabedoria e a literatura profética no Antigo Testamento. No capítulo anterior, analisamos o material do Antigo Testamento com relação a quase todo o período coberto pelo cânone hebraico.
Quando chegamos ao livro de Neemias, já estamos no meio do século V. O testemunho judaico mais antigo conhecido até a data do último livro escrito sobre o Antigo Testamento encontra-se em Joséfo, designado o fim da profecia do reinado de Artaxerxes, que morreu em 424 a.C. Malaquias pode ter sido escrito em 433 a.C., portanto, a segunda metade do Antigo Testamento, na sequência canônica das traduções cristãs, não nos leva adiante cronologicamente. Ao contrário, reúne escritos de diversos séculos tratados nos livros históricos da primeira metade, que pertence a dois gêneros principais da literatura: poesia e sabedoria, profecia. Muito é dito sobre riqueza e pobreza neste livro, o que será abordado neste capítulo. Então, aqui literatura profética e de sabedoria. Vai falar aqui sobre Jó, da descida entre a terra de Uz, é escrito no livro homônimo, como o maior de todo o Oriente. Ele acumulou uma riqueza enorme e ainda assim era temente a Deus e se desviava do mal. A maioria do texto descreve o resultado da permissão dada por Deus a Satanás para provar Jó, primeiro pela remoção de sua riqueza e depois de sua saúde. Satanás institui que Jó certamente blasfemaria na face de Deus, ainda que às vezes Jó chegasse perto de fazê-lo. Ele se recusar a rejeitar o Senhor. No diálogo com os seus 4 supostos consoladores, ele faz Bildade, Zofar e Eliú. Ele levantou as questões clássicas da Teodiceia e insistiu até o fim em afirmar que, apesar de ser pecador, nada fez para merecer a severidade de tal sofrimento. Em resumo, o livro de Jó permanece como um contraponto sólido ao ciclo de deuteronômicos de bênçãos e privações baseados em obediência e desobediência. Isso permaneceria verdadeiro canonicidade e não historicamente, mesmo que Jó fosse anterior à lei ou não fosse de origem israelita. Dentro de certos parâmetros da aliança mosaica, pode ser verdade que a felicidade traz a propriedade, quanto a infelicidade leva ao exílio e à ruína. Contudo, esses padrões não devem ser generalizados como tipificação da experiência humana em todos os lugares. E aí vai indo, olha só, forças invisíveis, sejam divinas, sejam demoníacas, pode agir nas questões humanas de maneira que as pessoas nesse lado da eternidade nunca entenderão. E aí vai indo, certo, gente? É um texto, assim, que não é para amadores, vamos dizer assim. Não é tão fácil a leitura dele, né? Primeiro ele anda, né, por todas as partes para depois chegar no ponto principal aí, nem riqueza e nem pobreza, para defender o seu ponto aí, né, de vista. Resumo, né, de conclusões e aplicações. Depois a gente entra aqui para bibliografia, que é muita coisa, gente. Ele tirou de muitos lugares, tá? Não foi só da cabeça dele, não. O índice de autores, certo? E aí acaba mais um livraço, gente. Então, esse é mais um livro maravilhoso que eu apresento para vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Desculpa aí pelas minhas gagueiras aí ao ler. Quando tem barulho, alguma coisa assim, eu acabo perdendo o foco e aí eu acabo perdendo o rumo da leitura. Tá bom? Eu geralmente gosto de ler com alguma coisa no ouvido ou com, sabe aqueles sons, como é que é o nome, gente? Eu esqueci agora, não vou saber. Som escuro. É uma coisa assim, que é um barulho tipo de chiado, sabe? Que isso traz concentração, maravilhoso para ler. Eu gosto quando eu coloco assim.
tá bom? Mas se eu colocasse agora também, eu não ia ouvir o meu tom de voz, então pode ser que o meu tom de voz aí ia estar muito alto pra vocês. Tá bom, gente? Eu espero muito que vocês tenham gostado do livro, do vídeo. Não se esqueça de deixar aí o seu like, tá certo? E em breve estarei trazendo novos reviews aí pra vocês. Deus abençoe a todos e tchau! Não se esqueça de se inscrever no Instagram. Tchau!